O SS Derrite, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que disse já ser vergonhoso o policial que não tem 3 mortes na carreira e que já matou muito ladrão, isso é extrema-direita. Jânio, o que é que você começa aqui falando com a gente? Olha, para ser franco, o que tem me preocupado, me incomodado mesmo, são as duas guerras. Aquele, aquela destruição da vida, dos bens primeiro e da vida em seguida, de tanta gente inocente, tanta criança, tantos seres que não têm oportunidade de experimentar a vida, morrem aos 3 anos, 4, 10 anos, 11. E os mais velhos passaram a vida lutando para ter alguns benzinhos domésticos, direitos decentes para dar algum conforto à família, aos filhos e a si mesmos. Tem isso destruído absolutamente, não sobra um parafuso, não sobra nada. Tudo que essas pessoas batalharam na vida se perde, se perde no poder de uma bomba jogada por uma pessoa que não está nem aí, como o Tarcísio de Freitas, e atira essa bomba, mata uma dezena de pessoas, crianças, pessoas doentes que não têm possibilidade de fugir aos bombardeios ou tentar fugir de uma cidade para outra, e são mortas pura e simplesmente porque estavam num lugar em que um sujeito com a cabeça no mundo da lua apertou um botão, soltou uma bomba de 1 tonelada e o presidente democrata dos Estados Unidos mandou para Israel, entre 20 mil outras que mandou, e o mundo não faz nada. É uma enrolação, é uma pouca vergonha. Aquele Anthony Blake, coitadinho, andando para lá e para cá, para lá e para cá, não diz uma frase que preste. Não tem um gesto que produza um resultado positivo. E tome de viajar, vai para a Palestina, vai para não sei onde, vai, volta, levando recados do Biden. Que recados? O que ele manda mesmo é arma. O que o Biden manda mesmo são bombas, são balas de fuzil, de metralhadora, de canhão. E a humanidade absolutamente indefesa. Não há o que fazer. Você pode se preocupar a ponto de não dormir, por exemplo, mas você não tem nada, nada em sua área de alcance que possa fazer, pelo menos para manifestar a sua indignação, o seu sofrimento com isso, com essa realidade estúpida, da qual você tem a sorte de estar isentado por uma questão meramente geográfica. Então, esse é o assunto, Mário e Bob, que tem mexido muito comigo. Ando muito indignado com isso, com essa impotência da humanidade, essa perversidade de uma pequena parcela da própria humanidade que age contra ela, que age contra o futuro e contra o presente. Pois é, essa
essa capacidade que a humanidade tem, rapaz, de simplesmente fechar os olhos, fazer que não tem nada a ver com isso, é lá, ou então serve para discutir em botequim ou em conversa, então é incrível isso. Bob, o que você acha disso aí? Eu outro dia, o Krenak, que é uma pessoa que tem uma capacidade de observação absolutamente diferente do que é o habitual, né? E muito agudo. Ele me ligou e falou: Bob, é o seguinte, eu agora estou fazendo micropolítica. Eu falei: por quê? Porque a macropolítica não dá, porque o mundo está em metástase. Eu acho que é um resumo disso que o Jânio, quer dizer, tá todo mundo sendo atingido de alguma forma, percebendo ou não, sentindo ou não, porque aí depende de cada pessoa, né? Isso que o Jânio descreveu. E ele falou: o mundo está em metástase. E é verdade. São 55 guerras, conflitos, destruição, segundo dados da própria ONU agora. E a humanidade assistindo, como diz o Jânio, né? É isso aí. É, rapaz. E nós temos ao lado disso, né, esse movimento mundial aí puxando os governos para a extrema direita. Eleição nos Estados Unidos, Donald Trump está meio na encolha em relação a esse assunto, não é? Porque lá, tanto democratas quanto republicanos, na hora de Israel, entendem que ali é o porta-aviões deles, defendendo os interesses econômicos numa área fundamental para a economia, que é a maior área de produção de energia. E No aí, caso, Mário, ele ganha jogando parado, porque o desgaste no momento é do Biden, universidades ocupadas, polícia batendo, etc, etc, ele fica quieto, ele não precisa falar nada, porque o Biden está tendo um desgaste grande. O que ele falar, fale o que falar, vai dividir, seja de um lado, seja os contra ou a favor. Então, por enquanto, ele está deixando o barco correr. ô Jânio, o O que que é que você acha aconteceu desses em Colômbia, universitários? Os universitários, Jânio, o que é que você acha disso nos Estados pois é, Unidos? o que aconteceu em Colômbia é a prova de que a humanidade realmente não tem nem como manifestar a sua opinião quando se trata de interesses de um poder maior, como é o interesse dos Estados Unidos em auxiliar, em alimentar as ambições e os sonhos terríveis que tem a extrema-direita israelense. E se fosse uma manifestação pró-Netanyahu, pró-exército israelense, não teria havido nada, nada, porque a comunidade judaica é muito importante eleitoralmente, é grande doadora das campanhas eleitorais de um e de outro partido, e os que hoje defendem a vida dos palestinos não têm o mesmo papel eleitoral. O próprio país, Israel, não há nem como compará-lo com a faixa de Gaza em termos de importância geopolítica, econômica, social, cultural, o que for, para os países ditos ocidentais. Então, tivemos ali em Colômbia, depois na Califórnia, na Universidade da Califórnia, e em uma dezena, no mínimo uma dezena a mais de grandes universidades americanas, a prova de nem o direito de dizer que é contra o esmagamento de uma população ou
aquela coisa bárbara, igualmente bárbara, que se vê na Ucrânia, com o Putin destruindo residências, moradias, também ele. Não são alvos militares, são alvos civis. O bombardeio de cidades não tem finalidade militar. Ele é para atingir, para mobilizar pelo sofrimento as populações civis contra os seus governos, contra as posições bélicas dos seus governos. É o que acontece na Ucrânia, é o que acontece na faixa de Gaza. E nem opinar os estudantes, as populações civis podem, porque são reprimidas pela polícia, que é originariamente criada para reprimir crime, não opinião humanitária. E aí, Bob? E nisso tudo nós, né, o jornalismo, a comunicação, construindo e desconstruindo situações, candidaturas, candidatos, etc. Vale para cá e vale para lá. Na hora que a gente quiser, a gente pode começar por aqui, se vocês acharem que é o... Vamos por aqui. O que é que você pensa? Tem dois temas que eu... Um é o tratamento dado ao número do desemprego, e o outro é a questão da campanha já iniciada de 2026, que eu, como o Jânio citou o Tarcísio, talvez a gente possa começar por aí. Pode Vamos, ser? vamos. A campanha, na verdade, já começou, embutida na campanha municipal, já está embutida a campanha de 2026. A chamada grande mídia já tem o seu candidato favorito. Por hora, e eu acho que é o candidato mesmo deles, é o Tarcísio de Freitas. Matéria de 3 páginas do Globo, cujo título, estou me referindo ao título, tinha o seguinte título: Um equilibrista entre radicais e instituições. O equilibrista entre radicais, isso seria o Tarcísio de Freitas. A Veja, um grupo de profundas ligações com o capital financeiro, já havia feito a seguinte reportagem assinada pela redação. Publicação com dados da Paraná Pesquisa. Todos nós nos lembramos da Paraná Pesquisa nas últimas eleições, né? Uhum. Eu peço que o Danilo tenha aí no ponto, deixa no ar essa chamada dessa matéria, por favor, por um momento, enquanto eu vou ler um negócio aqui, enquanto eu vou comentando. O Danilo tem aí. É isso aí, olha. É isso. Tarcísio sorridente. Dá uma olhada, o título. Tarcísio é o nome de centro com mais potencial para bater Lula. Isso nós estamos há 2 anos e meio da eleição. Aí, olha a montagem, como é que é, né? O Tarcísio sorridente, como é que as coisas são feitas subliminarmente, né? Sorridente, olhando para o Lula, que está preocupado, mordendo os lábios, né? E o título arremata uma certeza 2 anos e meio antes da eleição. Tarcísio é o nome de centro para bater Lula. E um detalhe importante e uma mentira. O detalhe importante é que é assinado da redação. Nós, jornalistas, né, Jânio, sabemos que quando ninguém quer botar a mão na cumbuca, Sim. É isso, é da redação, não foi ninguém, que ninguém é doido, não vou entrar nessa que é roubada, né? E a mentira tá, tanto numa quanto outro, se diz quando é um equilibrista entre radicais e um nome de centro. Um nome de centro que existiria, por exemplo, hoje, que não sequer está nem posto, é a Simone Tebet, que é da direita tradicional. O governo do Tarcísio de Freitas tem sido um governo de extrema-direita. O problema é que a gente acostumou a se chamar de bolsonarismo um movimento de politização das Forças Armadas que junta militares, PRF, Polícia Militar e etc., massas, etc., quando não fascistas, né? Um outro fato que a gente tem tratado aqui, mas que não é possível deixar de tratar. O SS Derrite, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que disse já ser vergonhoso o policial que não tem 3 mortes na carreira e que já matou muito ladrão, isso é extrema-direita.
tá? Tem uma outra foto aí agora, que o Danilo tem aí, Danilo. Aí, ó. Sob Tarcísio, número de pessoas mortas por PM cresce 138% em um ano. Isso é o equilibrista, é o nome, é o homem de centro, é o cidadão que bota como secretário de segurança alguém que diz que mata, que matou muito ladrão e que bota para quebrar, um ouvidor da polícia denunciando massacre e tudo mais, etc, etc, etc. Na carta ao leitor dessa semana, por exemplo, com essa construção, né? É uma matéria legal de capa, violência, etc, etc. Agora, tem a carta ao leitor aí, veja como é que você vai construindo. Acho que o Danilo tem aí no ponto essa foto. Olha aí, ó. A matéria nacional, tá, mas na carta ao leitor tem o combate necessário, tem aqui as viaturas da PM e a Polícia de São Paulo. Então a coisa vai sendo construída. E aí eu queria lembrar, o Jânio e o Mário, que acompanharam isso tanto, né? Como é que se constrói? Eu me lembro de uma capa da Veja, 23 de março, isso é bom para as novas gerações que não acompanharam, né? 23 de março de 88, o Danilo tem aí no ponto essa capa. O título é Collor de Mello, o caçador de Marajás. Isso absolutamente desconhecido. Ele era governador de. Mas isso aí era o caçador de Marajás. Eu me lembro, eu cobri a Constituinte, o Covas, e eu me lembro que um cidadão de terno gelo, quase branco, entrou rapidamente na sala dele como um furacão, saiu 10 minutos depois. Eu perguntei: o que aconteceu aí? O senador falou: não, esse rapaz é o governador de Alagoas. Ele disse que se eu for candidato a presidente, ele quer ser o candidato a vice. Isso ainda em meio à Constituinte, 2 anos antes da eleição. E aprende-se alguma coisa com a história. Eu me lembro que teve uma capa da Veja há 1 ano e meio, vocês certamente se lembram muito bem, antes da eleição, que dizia o seguinte: Collor, dando a palavra a Collor, se houver intervenção federal, isso a Veja dizendo, se houver intervenção federal para garantir os salários do Marajás, ele, Collor, poderá ser o próximo presidente. Isso 1 ano e meio antes. E essa mesma matéria dizia: o descrédito dos políticos, onde termina a eleição, a decepção, e onde começa o embuste. 3 semanas depois, título da capa: o golpe dos barões. Collor dizendo: os usineiros são os únicos responsáveis pela quebra do banco. Depois o Pedro Collor diria que, na verdade, o Collor tinha feito um acordo com os usineiros e ali tinham faturado muito. E veja entre o primeiro e o segundo turno, coisa que nós conhecemos bem, mas que eu suponho que as pessoas não conhecem. 29 de novembro de 89, Collor e Lula estão no segundo turno. Veja, faz uma capa e diz o seguinte: Lula e o Danilo tem aí no ponto. Lula e o capitalismo, as mudanças que o PT promete dividem o Brasil. Na mesma capa, na chamada ali em vermelho, aquilo é uma tarja vermelha, que isso é uma construção de imagem escrita: tensão em Porto Alegre, feridos e lojas depredadas numa tarde de violência. E a reportagem, para encerrar, escreve assim o PT: sindicalistas com variados graus de agressividade, líderes grevistas e seitas esquerdistas que adoram fazer elogios ao sandinismo na Nicarágua e à luta de classes e ao comunismo de Fidel Castro. E diz assim, assustando as pessoas, a construção habitual. Aspas: a fatia da população dona do próprio negócio tem a impressão de que vai ficar muito mais difícil trabalhar, investir e ganhar dinheiro caso a hipótese Lula se transforme no presidente Lula. E Zé Eduardo Andrade Vieira, convocado, presidente do Dono Bameirinhos, dono, disse: se Lula for vencedor, viriam dias negros para o Brasil. E você não lembra de Mário Amato, presidente da Federação das Indústrias? Jânio, diga aí, Jânio, você... Pai, que 800 iam embora do Brasil. Lembra, Jânio, disso tudo e mais alguma coisa que a gente nem sabe? Eu até preparei a mala para isso também. Mas, olha, essa eleição que na etapa final foi disputada por Collor e Lula é, a meu ver,
um dos dois atos mais indignos da história política do Brasil. O outro é a compra de deputados por Sérgio Mota para dar um segundo mandato a Fernando Henrique. Uhum. São os dois atos mais indignos, mais imorais, são repugnantes, né? É um desprezo pelo país, pela necessidade do povo de um pouco mais de moralidade no exercício da política, no exercício do governo. Esse Sérgio Mota, que era o braço direito e o braço esquerdo de Fernando Henrique, nunca teve que responder por coisa alguma. O Fernando Rodrigues, que hoje conduz o site Poder 360, para o qual eu escrevo, provou com confissão de um recebedor, deputado federal, de dinheiro dado, entregue pelo Sérgio Mota para que ele votasse em favor da reeleição e de um segundo mandato, portanto, para Fernando Henrique. O Fernando Rodrigues deixou isso muito bem provado. Não houve possibilidade de derrubar essa comprovação e nunca o Sérgio Mota recebeu nenhum procedimento desagradável, nem muito menos o Fernando Henrique. A imprensa brasileira, em peso, continuou tratando o Fernando Henrique como um anjo. Foi o anjo salvador. Trouxe o real. Foi o autor do real. O real foi feito pelo André Lara Rezende, foi bolado pelo André Lara Rezende com o Pércio Arida. Os caronas põem banca aí de que participaram no plano, não sei o que, mas participaram colhendo vírgulas e oferecendo aos autores. Fernando Henrique e Sérgio Mota são os autores comprovados dessa indignidade nacional que foi a compra de um projeto, de uma proposta tão importante, tão grave, tão séria, de consequências tão grandes, como até hoje se discute aí se derrubam ou não derrubam a reeleição. Nenhum dos dois teve que responder por coisa alguma e continuaram sendo tratados às mil maravilhas, como grandes salvadores da pátria. É o que nós estamos tratando hoje, gente, a construção e a desconstrução, como ela é feita. E eu me lembro que o Covas era governador e natural candidato à sucessão. E às quartas-feiras tinha uma feijoada no palácio ali e tal. E de vez em quando a gente ia conversar, né? Nesse dia, ele disse: o Fernando Henrique, com essa emenda, o que ele vai fazer é inviabilizar o país. Porque o eleito só vai pensar na eleição e a oposição só vai pensar em destruir o governo de quem foi eleito. E outra não se deu de lá para cá, né? Aí não, e se fala muito em acabar com isso e não se vai para lugar nenhum. Nada, vai ficando, vai ficando. Isso realmente, rapaz, é um problema dos mais sérios. Já tem toda a razão em mostrar a indignidade, como foi feito, rapaz. E na época chegou a ser denunciado, eu me lembro de nome de 2 ou 3 deputados que teriam, né, recebido dinheiro. Mas ficou tudo por isso mesmo e vamos em frente, né? Olha, e sob aplauso
aplauso mesmo da mídia brasileira integralmente. A própria Folha de São Paulo, que publicou o Fernando Rodrigues sobre essa compra de votos, essa compra a dinheiro de deputados, a própria Folha apoiou a emenda reeleitoral. É uma coisa, é uma contradição tão absurda que não daria para entender. Eu suponho que fora da Folha não tenha dado até hoje para entender como é que isso pode se passar dentro de um jornal que se pretende um grande jornal, tal, ético, um projeto de ética, o projeto Folha e companhia. Como é que se passa uma coisa dessa? Quem não estava lá dentro, eu acho que dificilmente pode compreender como é que isso se passa e por que se passa. Por que se passou naquele caso também. Eu tenho a impressão, Jane Bob, que nunca pensaram que seria possível o PT chegar à presidência da República e tentar uma reeleição. Parece que era aquela coisa de a mesma turma sempre ocupar o poder, República Velha, República Nova, República do que seja o que for, O tudo Sérgio roda em Mota torno. disse que o PSDB ficaria no governo pelo menos 20 anos. Disse Pois é. publicamente, mais de uma vez. E quando hoje se fala em mudar a reeleição, não se fala em mudar a partir da próxima, se fala pensando no próximo, vai poder impedir se por acaso tiver forte já para 2026. Ou alguns meses se falava nisso. Como agora a coisa está ali dividindo tal, e já estão construindo, né? Mas é isso. E agora um detalhe, já que a gente está falando de revista, citamos a Veja, a revista Veja estava meio que quebrando há 5 anos quando foi vendida por um empresário, né? 5 anos antes disso, quando morreu, o Robert Chivita deixou uma fortuna estimada em 4,9 bilhões, bilhões de dólares, pelo menos é o que está escrito nas reportagens. Os herdeiros, quando se livraram da revista Desabando, se foram bilionários, deixando uma dívida de 1,6 bilhão com bancos e dívida trabalhista de mais de 85 milhões de reais. E eu noto, e a gente lembra, gente, que boa parte dessa imprensa que diz como é que o governo deve enxugar os seus gastos e etc., e ser assim, absolutamente fiscalmente correto, tal, 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 boa parte dela já quebrou. Gazeta Mercantil, Revista Época, é isso. Se a gente fazer a lista e sem contar os regionais todos, por motivos vários. Agora, e sem contar os que estão nas mãos dos bancos já hoje. Então, eles ensinam o tempo todo como é que se deve governar, como é que deve se ver a economia, só que eles quebram. Então, tem aí uma outra contradição interessante. Como é que você ensina o que você não consegue fazer em casa? Você sabe que eu tive uma experiência muito particular nesse período, porque me indignou muito profundamente aquela adesão tão desabrida, tão interessada, tão classista que a mídia teve em relação a Fernando Henrique Cardoso. E eu resolvi que aproveitaria a liberdade que a Folha me dava, que o velho Frias me dava, de escrever e reportar. A minha coluna naquele tempo era muito informativa,
fatos, a liberdade que ele me dava ia ser aproveitada para tomar uma posição contra e mostrar não seria uma coisa opinativa, seria ainda e por muito tempo um texto sempre informativo, se possível com informações exclusivas, se não, no mínimo, com informações muito bem apuradas, esforçosamente apuradas, mas mostrando sempre condutas, atitudes, palavras absolutamente inaceitáveis de um governo que se sentia amparado e livre, autorizadamente livre, para fazer o que quisesse, dizer o que quisesse, a ponto de Fernando Henrique um dia responder a um grupo de repórteres interessados em saber por que é que ele havia telefonado ao presidente americano, na época, o Bill Clinton, para comunicar que a Raytheon americana havia recebido a vitória na concorrência, na licitação para a vigilância da Amazônia. História era essa esquisita de um presidente da República ligar para outro para dizer quem venceu. E uma coisa tão importante como a vigilância da Amazônia, montar um sistema e conduzir um sistema de vigilância na Amazônia. Bom, Fernando Henrique teve uma resposta típica de Fernando Henrique. Achou que podia dizer o que quisesse, que não tinha menor importância, e nisso tinha razão, aliás. Porque eu liguei porque o Bill tinha me pedido para ser a Raytheon. Então, pura e simplesmente, derrubaram a concorrente, cujo projeto, dito na ocasião pelos especialistas, por vários especialistas da área, era muito mais moderno e muito mais brasileiro do que poderia ser o da Raytheon. Isso foi aprovado pela imprensa brasileira. Quem chiou, cometeu a imprudência de chiar, fui eu, que sou naturalmente imprudente, até por ignorância, não percebo nem sempre que a coisa é problemática. Até hoje eu considero isso um lesa pátria. Entregar a vigilância da Amazônia, porque um presidente estrangeiro, mais do que simplesmente estrangeiro, presidente de uma potência dominante na nossa região e em várias outras grandes regiões do mundo, porque esse presidente pediu, são dois grandes descaramentos. O de quem pede uma coisa dessas e o de quem atende a um pedido desse tipo. É verdade. Eu me lembro disso, é o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia. Eu me lembro perfeito, assim, já nessa coisa, se você junta a reeleição e outras coisas, você vai ver um lado que ficou assim muito romantizado. Fernando Henrique, ele foi caçado, viveu no exílio, era um intelectual, a mulher dele era uma figura realmente que merecia um certo atenção, mas, rapaz, esse joguete ali foi o tempo todo, rapaz, o tempo todo.
Agora eu queria mudar um pouco aqui com uma coisa que está me incomodando muito. Duas coisas. Eu vi que o TCU hoje aprovou que haja um sigilo sobre as viagens feitas por autoridades em aviões da FAB. Segundo, essa ida dos ministros do Supremo Tribunal Federal para Londres, depois para Madrid, o Supremo está sob um ataque cerrado da extrema-direita. Alexandre de Moraes, então, o mais visado. E, no entanto, ele se dá o luxo de sair daqui, vai para Londres, é uma empresa tal que não aparece, que patrocina, depois outro, Dias Toffoli, Gilmar Mendes já estava, o Procurador-Geral da República também, vão para um seminário em Madrid, e junto aí, rapaz, essa organização de João Dória, que lide, que me incomoda demais. Por quê? Eu até falo com ele, entrevistei várias vezes, pessoalmente, lá ele. Mas é o seguinte, há pouco saiu um anúncio deles, inclusive da Veja, que colabora, de um grande encontro em Nova York. Um encontro que ia durar 4 horas. E dava a lista do que eles chamam de Major Speakers. É um negócio, Major Speakers, principais oradores. Começa com Temer, vai presidente do Congresso, do Senado, presidente da Câmara, ministros, governadores, senadores. 50 e tantos major speakers que vão para Nova York para um encontro de 4 horas. Que zorra que eles vão fazer lá? E quem que patrocina essa gastança, beleza, como se o Brasil estivesse vivendo tudo bem, então o povo está feliz, satisfeito, o nível de renda. Rapaz, eu acho isso uma coisa tão grotesca, tão insensível, tão sacana, rapaz, com o povo brasileiro. Eu me sinto assim, agredido profundamente com isso. Eu acho que eles não estão percebendo, como em outras vezes, por exemplo, os empreiteiros não perceberem em outras épocas, os parlamentares já não perceberem em outros tempos, caíram em CPIs por causa disso, que o vento vira. O vento está virando, não é hora de ministro de Supremo Tribunal estar em evento fora do país, patrocinado. Nesse episódio de Londres, não é o Dória. Parece que Não, é uma senhora que, inclusive, esculhambava PT e petistas e etc. E tudo mais, há bem pouco tempo atrás. Não me lembro o nome dela. Os nossos espectadores podem fornecer o nome rapidamente. Se aparecer, eu digo aqui. Então é isso, não é a primeira vez, isso continua sendo feito. E o que o TCU quer impedir, que não tenha transparência, que use o avião sim, da FAB? sim, sim, Qual é a sim, sim, justificativa para isso? sim. O TCU Em decidiu. países de alguma responsabilidade, não é necessária nenhuma medida para evitar esse tipo de abuso que se comete, que o poder comete no Brasil. Mas não é o caso aqui da nossa área. Então, o que está fazendo falta é uma lei que proíba a participação internamente ou externamente de autoridades de qualquer dos 3 poderes em eventos que tenham alguma presença de interesse comercial. Não importa, não é preciso que seja o patrocinador, porque senão vão burlar a proibição. Participar de atividades acadêmicas, universitárias, sem remuneração alguma e sendo o evento de interesse meramente acadêmico, cultural, tudo bem.
que vá qualquer um convidar, perfeito. Agora, há interesse material, comercial, de qualquer grandeza nesse evento, devia ser rigorosamente proibido. Mário, você Bem, citou, você citou o João Dória, o Lide. Eu me lembro que ele foi um dos criadores do Cansei, aquele movimento quando caiu um avião em São Paulo, lembra? lembro demais. E ao longo dos anos todos, esculhambava PT, governo, chamava a Lula de corrupto, tudo que a gente acompanhou. E, no entanto, em Comandatuba, todo ano ele reunia ministros e parlamentares E com empresários, governadores do PT, inclusive, Bob. e aquilo era incompreensível. Quer dizer, como é que você chama de corrupto um governo e os integrantes desse governo comparecem aos Pois é. encontros desse cidadão? Primeiro, o que que eles estavam fazendo em Comandatuba? Ninguém ali ia namorar, né? À beira-mar com o empresário. O que que estavam fazendo ali? O nome disso é lobby, gente. Network, para poder usar aquela palavra. E eu me lembro que teve um outro episódio, que eu acho que eu já comentei, que a presidenta Dilma estava em Sófia, na Bulgária, e seu ministro de Indústria e Comércio estava lá também, o Fernando Pimentel, que depois foi o governador de Minas. E tinha um evento do LIDE em Roma, o Dória mandou um jatinho buscá-lo em Roma para esse evento em Roma. E ele foi. E depois o Dória confirmou isso para a Marina, que era a nossa repórter, a Marina Dias, confirmou, não negou nada. Então é isso, pode ir. Eu acho uma coisa assim incompreensível. Como é que ministro do Supremo, que potencialmente irá julgar causas, vai a eventos que são financiados? E lembremos do outro grande probo da República, Sérgio Moro. Sérgio Moro, quando ganhou o título de Homem do Ano, sei lá o quê, da Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos, teve um evento em Nova York que as mesas custavam, cada mesa, US$ 25.000. Foram pagas pelos bancos e, pasmem, pela Petrobras, que naquele momento estava sendo investigado no escândalo. US$ 25.000, pago para homenagear o grande caçador de corruptos do Brasil de então, o senhor Sérgio Moro. Então é isso. Pode tudo, vale tudo. Aí o vento vira, quando o vento vira, alguém será atropelado, porque em algum momento isso vai combinar com a opinião pública e aí não vai dar certo. Aí chama-se a síndrome de Maria Antonieta, não é? Maria Antonieta viu a revolução chegando lá, né? Ah, o que é que estão? Não, estão sem pão, mas por que não come brioche? Acabou a golada. E aí, Jânio? Só dando risada, né? Porque a gente morre aqui de raiva. Olha, ainda a construção e desconstrução tem um outro temazinho aqui. Não sei se vocês algo acrescentaram ao que estamos falando ou tocamos nisso. Manchetes dessa semana sobre desemprego. Hum, O G1 Globo dizia o seguinte: a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos. O UOL fez a seguinte manchete: desemprego sobe a 7,9%, mas é o menor para o primeiro semestre desde 2014. Não é que não fosse um fato, mas o fato é que, na verdade, era o menor desemprego em 10 anos. E aí, essa taxa foi de 7,9%, essa agora de março de 24, a menor, e o desemprego chegou a 7,2%. Em 2021, só para a gente ver o que é o tamanho disso, em 2021 era quase o dobro, era 14% a taxa de desemprego. Esses dados foram do IBGE PNAD, divulgado agora na segunda-feira. E a taxa de desemprego ficou abaixo da expectativa de o mercado, aquela entidade, tal, que dizia que ia ser de 8,1%. Agora vamos falar o que é a tal desoneração que a gente fica falando o dia inteiro e não necessariamente todo mundo sabe o que se trata, né? fale aí, é bom.
E para diminuir o custo das empresas com empregados, o governo suspendeu a obrigatoriedade do dono pagar ao Estado a sua contribuição à Previdência em torno de 20% do conjunto do salário dos funcionários. Em troca, paga de 1 a 2% do faturamento total da empresa. A Dilma caiu por conta de uma desoneração que ela fez ao longo de 2 ou 3 anos e que agora está se discutindo isso, foi para o Supremo em relação à desoneração de prefeituras e prefeitos e governadores. Inicialmente, há um ano isso começou, seriam 17 setores agora. Agora, no final de abril, o ministro Zanin, do Supremo Tribunal, suspendeu pontos da lei que prorroga a desoneração da folha de pagamentos, porque o ministro entende que isso atropela a Constituição a não levar em conta o impacto financeiro. Eu me lembro que quando eu conversei com a Dilma, um mês depois de ela ter caído no impeachment, e ela disse que esse foi o grande erro que ela cometeu. Agora, o que se tem é o seguinte: eles querem manter os que derrubaram, basicamente o mesmo grupo que derrubou, agora quer manter a desoneração, inicialmente para 17 setores, inclusive a imprensa. Numa entrevista à Mônica Bergamo, o ministro da Fazenda, Haddad, resumiu essa ópera. Lembrou que a responsabilidade fiscal é dever também do Congresso. E disse uma coisa que eu achei bastante precisa para entender o que se trata. Disse: há não muito tempo, criar despesas e renunciar a receitas eram atos exclusivos do Poder Executivo. O STF diz que o parlamento também tem o direito de fazer o mesmo. Mas qual é o desequilíbrio nisso? Perguntou e respondeu Haddad. Disse ele: é que o executivo tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal e o parlamento não. Virou um parlamentarismo que, se der errado, não dissolve o parlamento, dissolve a presidência da República e chama o vice. É isso, o Congresso está torrando, emendas parlamentares torrando, pauta bomba, e o governo se vendo obrigado a cortar e a ficar engessado, como disse Jânio na semana passada, exercendo um poder que, obviamente, inicialmente é um poder do executivo, não é um poder do legislativo. E tem esse descontrole, e isso entra no jogo da desconstrução, que cada notícia é tratada dessa mesma forma. Quer dizer, caiu o desemprego pela metade, mas você trata que subiu 0,5 no trimestre desse ano comparado com o trimestre do ano passado. Esse é o jogo. É a mesma coisa da construção do Tarcísio, do Collor. É isso, é construção e desconstrução. Construção. Eu digo isso não é para ser chato, não, nem para ser o engenheiro das obras prontas. É porque a gente precisa aprender a ler como é que a comunicação trabalha, em nome do que ela trabalha e por que ela trabalha também. Óbvio que há exceções, etc, etc, mas basicamente no conjunto é assim que funciona. E aí, Jânio, o que é que você acha dessa coisa aí? Eu acho que desoneração cabe em casos muito, muito excepcionais e por decisão de um governo que tenha um plano atrás, por trás dessa desoneração e plano que a justifique. Não é desoneração porque o ministro da Fazenda achou que os produtores de chuchu não precisam pagar imposto ou não devem pagar imposto porque X acontecimentos hipotéticos podem ocorrer. E, secundariamente, fora disso, no caso de ocorrências, calamidades públicas, coisas desse tipo, que levem à necessidade de baixar determinados custos de obra, de certos produtos e tal. Fora daí, desoneração é imoral, pelo fato de que, claramente, privilegia alguns em detrimento de outros. Porque o buraco que fica do fato de
alguém ser desobrigado de pagar imposto deixa a obrigação transferida, a obrigação de cobrir esse buraco, transferida para outros que não têm absolutamente nada a ver com isso. É isso mesmo. Então, o buraco não fica. Vão buscar, ou pelo menos tentam tapar o buraco, com ônus recaindo sobre os que não entraram nessa jogada, não estão ganhando nada com isso, só perdem. E esses são a maioria. Inclusive os trabalhadores que pagam salário, pagam imposto sobre salário. É incrível que a gente constate que no Brasil, trabalhador, não importa qual seja o seu ramo de atividade, se for ligeiramente acima de salário mínimo, já pagará imposto de renda. Salário não é renda. E renda não é salário. Renda é aquilo que um bem seu produz em acréscimo ao que você já tem. Salário é aquilo que você recebe remunerando, entre aspas, uma atividade que você teve em benefício de uma finalidade comercial, industrial, acadêmica, o que for, mas é sempre uma remuneração, né? Então, essa coisa de desoneração é um absurdo completo. É uma coisa, quando a gente pensa que quem vive de renda paga menos imposto do que quem trabalha, menos imposto de renda que quem trabalha. Quem vive de jogar na bolsa, no joguinho de milhões ou bilhões, paga menos imposto do que quem dá duro trabalhando a cada dia 8 horas, 10 horas, encarando horas de transporte de ida e volta. Isso acaba virando, Jânio, acaba virando também uma briguinha, né? Porque Zanin deu uma liminar, aí o presidente do Senado fica irritado, Haddad disse, eu concordo inteiramente com o que Haddad disse, tudo bem, você quer desonerar, agora diga de onde vem o dinheiro. Aí já fica todo mundo irritadinho lá. Eu me lembro, Jânio e Bob, quando eu fui prefeito de Salvador, as pessoas chegavam propondo, vem cá, vamos dar isenção de 50% para transporte coletivo, para tal e tal categoria. Eu digo, ótimo, agora quem é que vai pagar? Né? Porque você veja como é esse tipo de raciocínio. Se dava o desconto, e aconteceram vários desses descontos, e onde é que vai? Vai para a tarifa, e a tarifa é paga por quem? Pelo povão, rapaz, que precisa daquilo para viver e trabalhar. Mas não há esse negócio, então você vê agora a briga virou uma coisa de estrelas. O presidente do Senado, isso vai acabar mal para o presidente e o outro não sei o quê, e tá... O jogo, Mário, é o seguinte, todo mundo pensando na eleição, porque essa desoneração de prefeituras e governos, só para ter uma ideia do quadro do que foi essa desoneração da Dilma e o custo daquilo foi a queda da Dilma, com a tal da pedalada, que 2 dias depois o Congresso mudou a lei e passou a não valer mais. A primeira desoneração, Lei 12.546 de 2011, desonerava 4 setores: call center, tecnologia da informação, confecções e calçados. Em 2012, ano seguinte, a desoneração saltou para 12 setores. Em 2014, Jânio, já eram 56 setores desonerados, custo de 25 bilhões de reais ao ano. É isso. No total, deu uns 40 bilhões, que ela diz na entrevista que foi aquilo. Olha, aquilo custou, a desoneração, ao final e ao cabo,
custou o buraco que ela tinha depois, a tal transferência que se chamou de pedalada, custou-lhe o mandato. O que querem agora? Desonerar prefeituras e governos todos? Tá bom. E quem vai pagar? É essa a pergunta, né? De onde vai vir o dinheiro para cobrir isso? É isso que está no Supremo para decidir. Bem, não esqueçamos que o Rodrigo Pacheco Grande Pacheco. e todos esses que estão, sem exceção, todos esses que estão defendendo a permanência da desoneração, têm algum interesse nessa história, nessa decisão. Inclusive a O comunicação. Pacheco, por exemplo, é candidato óbvio, no mínimo, ao governo de Minas, e eu duvido que ele tenha aberto mão do sonhozinho presidencial que o acometeu quando se escolhiam os candidatos da última eleição presidencial. Então, isso aí é interesse dos grandes empresários, desses setores já desonerados e de outros que esperam obter desoneração, Comunicação deles. que se transforma em jogo eleitoral. Eles chamariam de populismo. Podemos chamar de populismo fiscal, né? Claro. Pois é, pessoal, infelizmente chega no fim, o que não deveria acabar, outras coisas deveriam não acabar, mas na quinta-feira que vem nós estaremos juntos. Jânio, aquele abraço querido para você, muito obrigado. É sempre muito bom te ver e falar você, viu? Com você e com o Bob. Um abração para vocês dois. Muito viu? obrigado. Abração para vocês, para os que nos ouviram, para Bob, Donana. É isso. Será dado. Jânio, Mário e amigas e amigos, um abraço e até quinta, então, queridos.